É, muitas vezes você pode querer ler, mas o cansaço, a rotina, o celular acaba tomando nosso tempo e acabando geralmente, acaba nem lendo assim, só pegando só o rápido, notícias muito rápidas, só o título chamativo já sai espalhando, sem nem ler realmente o que aconteceu nas notícias. Então, mesmo com tudo isso, como é que devemos ler e, através disso, como vamos aplicar na rotina? E eu tenho algumas dicas que eu uso e para ler assim em uma rotina extremamente cansativa, principalmente a minha, que eu faço faculdade, eu faço faculdade o dia todo, aí tem gente que trabalha, realmente fica muito cansado. E eu gosto de ler à noite, pra quem não me conhece. Mas assim, ler não é apenas isso. Você vai crescer, você vai viver mil e uma história imaginária, porque dependendo do contexto, do livro que você gosta, você vai conseguir imaginar. E eu gosto de trazer um pedacinho que tá na Bíblia, que é em provérbio, porque leitura não é apenas só isso, né? Leitura vai além do normal. Porque para você trabalhar em uma determinada empresa, ou ter um emprego dos sonhos, você realmente estuda lendo alguma coisa, praticando. E antes de praticar, você tem que ter uma base teórica, que é lendo algum livro, alguma base, algum PDF, algum manual, sabe? Tudo isso. Então, eu vou trazer um versículo bíblico que eu gosto muito, que é lá em Provérbio. Está em Provérbio, a minha versão atualizada, que é em Provérbio, capítulo 4, versículo 7, que fala da seguinte maneira: o conselho da sabedoria é: procura obter sabedoria. Use tudo aquilo que você possui para adquirir entendimento. O que isso quer dizer? É, o que isso quer dizer? Basicamente, ele está dando um conselho, né? Provérbio é um livro que tem mais conselho, que foi Salomão que escreveu. Esses conselhos são baseados em como ele realmente gostaria de tudo aquilo fosse feito. Então, nós temos acesso a várias informações, a biblioteca, a PDFs de graça, a livros online, a Amazon que tem disponibilidade de livros gratuitos, assim, em PDF. Temos acesso a vários livros, só que muita gente ignora, então muita gente não lê realmente como deveria ler. Então, eu vou falar como era que eu comecei a ler. Eu comecei a ler com meus 11 anos de idade, porque eu queria realmente aplicar realmente a minha leitura em algum momento. Só que eu não comecei lendo livros que tenha só texto, tipo isso aqui, que só tenha texto. Não tem como uma criança de 11 anos realmente conseguir ler, o hábito de leitura. Eu não sei, dependendo do contexto, da sua idade, independente, eu aconselho a ler histórias em quadrinho, porque foi isso que me motivou a ler, realmente a me desafiar a ler livros textuais. História em quadrinho da Turma da Mônica Jovem, tem mangá, tem HT de super-herói, de super-homem, de Mulher Maravilha, e assim por diante, do Batman principalmente, era o que mais tinha na biblioteca municipal, e foi ali que eu me inspirei no meu mundo de leitura. Eu li, eu passei um bom tempo da minha vida lendo, então eu não sou uma pessoa que você ia lá e vai dizer, não, eu vou dizer que é dessa maneira que devemos ler. Não existe uma maneira correta, mas assim,
Para quem tá começando, é melhor realmente ler com imagens e um pouquinho de balões de texto, porque assim facilita. Mas se você for uma pessoa que realmente não gosta desse tipo de história, então eu aconselho a ler livros que você gosta de ficção, fantasia. Nunca comece a ler livros didáticos de faculdade, de ensino fundamental, tipo no ano, geralmente, tipo alguns jovens lendo. E comece lendo 5 minutos por dia. Eu gosto realmente de ler livros à noite, porque eu tô com a mente descansada do período de informação. Tem gente que realmente gosta de manhãzinha. De manhã eu já leio um pouquinho dos provérbios devocionais e toda essa questão. E o que eu vou falar? Existem vários pontos que a gente demanda um pouquinho de tempo. Realmente a gente começa bem pouquinho, lendo de pouquinho. Não todos os dias, porque o nosso tempo ele é um pouco corrido e isso vai atrapalhar para quem está começando. E assim, a ler é uma inspiração da nossa mente e é muito bom. Eu aconselho quem está começando a ler leituras em HT, mangá, história em quadrinhos. Se você realmente tá nesse ramo, já tá bom de ir para leituras literárias. Mas o primeiro livro que eu comecei a ler, fora história em quadrinhos, foi poema, bem aleatório, assim. Eu achava poema maravilhoso. Mas quando eu fui pro 8º ano, sétimo, eu comecei a não gostar. Por alguma razão. Porque assim, os professores, eles não têm amor à literatura e aí a gente, nessa fase, né, acaba abusando desse tipo de privilégio. Mas assim, tem essa questão, né? E um dos livros que eu tenho uma memória fotográfica desse livro era a Marca Joana Lágrima. Foi o primeiro livro assim, infanto-juvenil que eu comecei a ler com meus 13 anos. 13 anos mais ou menos. Eu era de 12 para 13 anos. Porque eu comecei a ler, né? Queria explorar, sair um pouquinho de história em quadrinho, né? Já tava abusada, literalmente, de ler. Porque eu passei um bom tempo, né? Passei quase um ano lendo só história em quadrinho na biblioteca. Então, tem que ter um pouquinho de paciência. Aí eu comecei a ler esse livro. Era um livro de uma jovem, né? Esqueci realmente o nome, mas eu vou mostrar mais ou menos desse lado. Sim. Que ela era apaixonada pelo primo dela e ela fez uma carta de amor em nome da amiga dela. Só que no meio desse rolê tudo tem bullying, tem a diretora da escola morre, então é uma loucura. O amor não correspondido, sabe? Eu gostei pra quem começou, mas eu achei um pouquinho triste o final, mas a marca de uma lágrima, né? Eu pensei que a capa não se via realmente ao título, né, do texto. E quando você estiver lendo, eu aconselho, se tiver um caderninho extra, colocar pelo menos, como é que se diz, uma anotaçãozinha básica, mais ou menos. Use o livro como deveria ler. Use como fosse seu, literalmente. E atualmente eu tô lendo Evangelho Discipulado, quem não me conhece. Então, eu tô usando essa Bíblia, e eu tô lendo isso aqui. Eu comecei a ler, que é de Rubem Fonseca, de agosto. Comecei a ler, né? Fala de ficção, mas é de assassinato. Tem um pouquinho de FBI. Eu digo, não, vou ler, né? Vou dar uma chancezinha. Aí eu dei uma chance, peguei na biblioteca da faculdade. Eu digo, não, já que eu vou pegar
o livro acadêmico, eu vou dar uma olhadinha. Porque geralmente livro da faculdade, assim, de literário, ele fica realmente muito isolado. Lá no final da prateleira, como se fosse inútil. Não, eles são bastante úteis, melhores do que os academicamente. Enfim. Aí eu tô lendo, na verdade, eu terminei um livro, que eu vou mostrar aqui no lado, mas eu tenho ele físico, que é Anjos e Demônios, que é a primeira aventura de Robert Lasno. Eu não sei se você conhece o conto da Vici. Pronto, o conto da Vici, ele é o mesmo autor, que é Dan Brown, Dan alguma coisa. Aí eu tô bem na metade, se eu me engano. Deixa eu ver aqui. Eu estou no capítulo 270. Pera. Eu estou na página 275, no capítulo 82. Essa aqui é a minha marca-texto. Não é lindinho? É linda. Aí, esse livro que eu mostrei, ele é de ficção, mas tem um pouquinho de física, arte literária, fala um pouquinho da Igreja Católica. Eu não sou católica, mas fala da arte, do iluminismo. Falar iluminismo, que é melhor, mas é outro nomezinho. Eu quero que vocês dêem uma olhadinha depois. Mas assim, esse livro, ele é bastante criticado pela Igreja Católica, porque ele fala coisas que não deveria ter falado, né? Mas eu acredito realmente. Fala de Galilei, que ele morreu pela Igreja Católica, se você realmente não seguisse o que eles queriam, né? Quero finalizar aqui com vocês. Assim, eu quero que vocês comentem qual foi o último livro que você leu, porque marcou realmente você nessa questão. E é isso. Um beijo, fique com Deus.